Vamos aprender agora como fazer a integração com o GED, tá? Bom, eu vou imaginar que nós vamos usar o nosso editor local, ok? Eu vou criar aqui um novo separador e um novo botão. Esse novo botão ele vai ter que estar vinculado a uma imagem, né? Vou chamar esse botão de GED Button, só para seguir o mesmo padrão dos outros botões aqui, de nomes, tá? Uma imagem para ele, tá? Vamos adicionar uma imagem aqui. Rapidamente, uma imagem qualquer, tá? Arquivo de programa, arquivos comuns, Code Gear Shared, Images, Buttons. Qual a imagem que nós podemos utilizar para o GED aqui? Um livrinho com favoritos? Podia ser, né? Folder meio. Tá, vamos colocar qualquer uma para a gente não perder tempo com isso. Tá? E a imagem ficou automaticamente aqui, a de número 15. Parece que ela ficou meio esquisita, não foi? Vamos ver aqui como é que ela está. É, tá feia. Não tá legal não. Vamos escolher outra. Escolher as padrões mesmo aqui. Pronto, esse livrinho aí. Ficou com um padrão de duas imagens, né? Legal, vamos tirar esse 16, deixar só o 15. Pronto, agora sim. Perfeito. É a partir desse botão aqui que nós vamos chamar o nosso GED, né? Bom, se você ainda não viu o vídeo de integração das aplicações, um vídeo que foi posto para download, esse é o momento de você assistir esse vídeo, tá? Porque nós vamos usar a mesma ideia de integração aqui para utilizar o GED. Ok, o nosso GED aqui, ele ainda está aqui com os fontes antigos, né? Acredito que no SVN os fontes já estejam atualizados para esse novo formato de desenvolvimento. Mas no GED nós temos as seguintes telas. Olha. Nós temos o tipo do documento, temos o menu em si e temos o documento. Então no GED nós cadastramos o tipo do documento e na janela do documento nós fazemos todo o controle do GED. Tá? Só que eu não gostaria de chamar o GED em si, né? O menu, para o usuário ter que clicar na janela do documento, não. Eu queria chamar apenas o documento, tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar aqui um GED plugin, ok? Esse GED, ele é utilizado de uma maneira genérica, tá? Então o usuário entrou nesse GED aqui, ele pode escanear documentos, pode subir qualquer outro documento para o servidor, tá? E esse GED ele tem a capacidade de se tornar um módulo ainda bem maior, tá? Se você pesquisar sobre GED, você vai observar que o GED é um módulo que pode ter várias características que nós não implementamos aqui para o treinamento, tá? Mas o meu objetivo aqui, no caso do GED plugin, é chamar apenas aquela janela do documento, ok? Eu vou precisar fazer isso em alguns módulos, né? O contratos é um deles, tá? Mas eu preciso fazer isso também, por exemplo, lá no módulo contas a pagar, que deixamos até um to-do para isso, né? Quando o usuário ele paga, por exemplo, uma conta de energia, uma conta de telefone, se ele quer armazenar aquele documento, ele tem que chamar o GED para armazenar. Isso não foi feito naquela ocasião,
nós vamos fazer agora, tá? Bom, então dentro desse GED plugin, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar aqui uma nova aplicação, File New VCL Forms Application. Para dentro do GED plugin, eu vou copiar apenas o documento, certo? Aí está. E é evidente que ele vai ter que ter pelo menos o controller dele, né? Que é o documento controller. Tá, vamos levar essa pasta para lá também. Essa pasta do controller. Tá aí o documento e o tipo documento. Deixa essas duas pastas aí. Perfeito. Nessa nova aplicação eu vou adicionar esse o documento e vou adicionar esses dois controllers. Essa unit aí eu já posso remover do projeto. Então aqui está o documento, né? A nossa janela de documento lá do GED, onde nós podemos visualizar o arquivo, abrir o arquivo, digitalizar, cancelar, salvar. Eu acho que ele vai precisar também do data module, porque é no data module que estão as imagens e tudo mais, tá? Aqui ainda está no formato antigo, né? Você deve fazer isso, criar o seu próprio plugin já no formato novo. Aqui é só para mostrar como é que a gente pode fazer a integração com o GED, tá? Vamos adicionar então o data module. Agora sim apareceram aí as devidas imagens, ok? Vou salvar então esse projeto, né? E vou salvar como T2TI GED plugin. Se eu tentar executar essa aplicação agora, eu vou conseguir? Provavelmente não, né? Eu tenho aqui uns VOs que precisam ser utilizados. Documento VO é um deles. Será que eu já tenho esse documento VO aqui na minha pasta comum? Tá, mas esses VOs aqui eles estão no novo formato, né? Não vou usar nada do novo formato porque esse GED aqui é o antigo ainda, tá? Só para mostrar como é que a gente faz. Então, em comum, VO, eu vou pegar o VO anterior dele aqui, tá? Documento VO. Aqui está. Dentro do GED plugin, então vou criar uma pasta VO. Só para a gente ver como é que funciona. Opa, e vou adicionar esse documento VO. Será que a gente já consegue carregar ele agora? Ainda não. Faltando o JSON VO. Esse JSON VO também é o antigo. JSON VO. Põe para cá. Adiciona o projeto. Ainda deu problema. Atributos. São os atributos antigos. Vamos logo copiar tudo isso para cá. Atributos, biblioteca e constantes. Nada ainda. Filtro. Janela de filtro. Essa janela de filtro, ela está aqui, ó. Vamos levar para lá. Pois é, essa janela de filtro é porque ali no documento nós podemos fazer um filtro, né? Na janela do documento. Tem toda a opção de nós fazermos o filtro aqui. Tá. Vamos trazer também. Isso aí, quando a gente for criar o plugin definitivo, nós avaliamos se deixamos essa opção de fazer o filtro aí ou não, tá?
Tá reclamando desse carinha aqui, porque tá faltando a Capcom, né? Como é que a gente vai fazer aqui agora? Component. Import component. Importe uma biblioteca. Capcom. Paleta nenhuma. Diretório que nós vamos salvar. Fontes, RP. Cliente, GED plugin. Criar unit. Pronto, Capcom TLB. Essa Capcom TLB vai ser utilizada aqui. Já está sendo utilizado aqui, né? Faltava só a gente inserir no projeto. Esse erro tem a ver com a versão dessa Capcom, tá? Na época que nós fizemos esse GED aí, nós usamos uma Capcom do ACBR, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou adicionar a mesma Capcom que eu utilizei no momento, né? Depois a gente atualiza. Componentes, ACBR, fontes, essa aqui, ó, CBR Capcom TLB, tá? É essa que nós vamos utilizar aqui. E aí nós vamos passar por aquele erro. Agora ele está reclamando do tipo documento VO. Tipo documento VO. Aqui está. Tipo documento VO. Vamos jogar aqui. Vamos adicionar o projeto. Opa. Tipo documento VO. Vamos tentar executar novamente. Executou, mas deu um erro. Então vamos executar. Debugando para a gente entender o que é esse erro aí. Tá. Ele está tentando aqui utilizar o data model, mas o data model ainda não foi criado, né? Então vamos aqui em Project Options, Forms, Data Module. Ele tem que ficar aí embaixo, mas aqui a gente vai fazer o seguinte, olha. Fdata Module igual a tfdatamodule.createSelf. Mais um probleminha. Vamos ver onde é que foi. Opa. Tá. O problema é que essa grid não está devidamente vinculada ao data source, tá? Isso mesmo, ó. Que é o documento. Pronto. Vamos executar aqui o nosso formulário. Executar não, analisar se ele está sendo criado aí no centro da tela. Position. Vamos colocar para ele ser criado no centro da tela. Tá, e aqui nós vamos ter os erros, né? Porque esse novo servidor não está preparado ainda para esse GED. Esse GED é antigo.
né? E o novo servidor nós não temos as classes do GED novas ainda nele, tá certo? Bom, então só para a gente revisar aqui o que é que nós fizemos, né? Nós vamos ter um plugin do GED, tá? Para isso eu utilizei os fontes antigos, mas nós vamos fazer certamente com base nos novos fontes que já devem estar no SVN, né? O colega ficou de subir os novos fontes do GED lá. Nesse GED plugin, o objetivo é que a aplicação cliente chame esse plugin, ok? Passe para ele alguns parâmetros, né? Com esses parâmetros o GED ele vai saber qual é a aplicação que chamou, foi contas a pagar, foi contratos, tá? Vai saber qual é o arquivo ou o nome do arquivo que ele tem que recuperar ou que ele tem que armazenar, tá? Esse é o objetivo. Para isso nós criamos uma nova aplicação e nós vamos fazer aqui de tal forma que essa aplicação ela só será executada se ela for chamada pelas aplicações que podem utilizar o GED, tá? Nós vamos ver isso na segunda aula que vai complementar aqui a integração com o GED.